Está no ar mais um episódio da sexta temporada do TBC Memória. Desde o seu surgimento, a República Brasileira passou por diversas fases: coronelismo, período Vargas, redemocratização, ditadura militar e uma nova redemocratização. As mudanças que aconteciam e acontecem em nível nacional influenciam e ainda provocam alterações no quadro político goiano. Mas como se deram essas mudanças por aqui? Quais foram os personagens principais, os vencedores e os derrotados? Tudo isso e outros temas da política em Goiás, nós vamos conversar agora com o doutor em ciência política, o professor Francisco Itami Campos. Professor, um prazer recebê-lo aqui no TBC Memória. Também é um prazer estar aqui, né? E, vamos dizer, conversar sobre Brasil e Goiás, né? Que é muito interessante as possibilidades que tem de análise política, né? Eu acho que é bem interessante isso. Perfeitamente. Professor, o senhor é da primeira turma do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, uma turma que entrou, coincidência ou não, em 1964. Como foi entrar na faculdade, um curso novo, num período tão difícil para a democracia? Fizemos vestibular do curso de Ciências Sociais em fevereiro, o curso começou 1º de março. Então, com todo o dinamismo e tal e tal. Aí, dia 31 de março... Vem a porrada. Vem a porrada e muita gente, quer dizer, nós éramos quase mais de 40, ficam menos de 20. Né? A maioria do pessoal, vamos dizer, dá no pé com problemas políticos e perseguições e tal, que o golpe de 64 vai trazer. Quer dizer, e o curso, vamos dizer, continuamente foi taxado de subversivo, né? E perseguido, de certa forma, nós fomos assim, perseguidos. Era difícil pesquisar, estudar? Sim, veja bem, quando a gente percebeu, eu fui representante de turma do 1º até o 4º ano, quando a gente percebeu que o curso foi estruturado numa perspectiva de um curso da Universidade Federal, da Universidade de Minas Gerais, do Ceará, de Fortaleza. E aqui não tinha antropólogo, vamos dizer, profissional, não tinha sociólogo profissional, não tinha cientista político, era mais professor de direito, que liam, quer dizer, que sabiam um pouco, que eram, vamos dizer assim, autodidatas em antropologia, em ciência política, em sociologia. Então, aí nós fizemos um centro de estudos sociais e políticos e começamos a trazer professores de Brasília, da área de ciências sociais, para dar curso aqui, fazer seminários e tal, de Belo Horizonte, de São Paulo. A gente começou a fazer um intercâmbio, né? Mas acontece que isso por uma questão da qualidade do curso, não era nem questão de trazer marxista, sei lá, não tinha nada disso, era trazer profissional da área de ciências sociais, sociologia, política e antropologia, para nos qualificar, porque a gente estava sentindo muita deficiência. Depois de 68, com o AI-5, o DOPS intervém lá, fecha o centro de estudo, leva toda a bibliografia, tudo que tinha lá leva e proíbe a continuidade. Quer dizer, ou seja, não tinha nada a ver, assim, não era político, não tinha, agora não, tem engajamento político, não tinha nada disso, era uma questão de preparação de qualidade da turma, que aí já era a turma, a primeira turma, a segunda, a terceira turma, já vamos dizer assim, era um grupo maior de alunos, né? O professor trouxe aqui muitos livros dele, tudo que está aqui é parte da obra dele, 14 livros publicados, tem mais um para ser lançado esse ano. Pois bem, o mestrado Coronelismo em Goiás, correto? Foi feito em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o FMG. E o doutorado Questões Agrárias na USP. São assuntos que se relacionam com a primeira etapa da República em Goiás, coronelismo. Conta um pouquinho desse trabalho. Vamos começar a linha da história. Coronelismo em Goiás, quer dizer, veja bem, a República, ela é caracterizada pelas oligarquias, né? O coronelismo é muito mais abrangente.
O grupo oligárquico, quer dizer, Bulhões e o Caiado de Castro Jardim, que são os dois grandes grupos, né, de coronéis que tem em Goiás, e de oligárquicos, mas você tem coronel em praticamente todos os municípios. Então, os fazendeiros, porque de certa forma está conectado com a questão da terra, os fazendeiros terminam sendo dirigentes políticos, né, e agregam a população em torno deles. Quer dizer, então, você tem uma caracterização de dominação política através que não é só de da Goiás, era em todo o terra. Brasil, né? Isso era em todo o Brasil. Sim, era em todo o Brasil. Certo. Quer dizer assim, até meu orientador, Zé Murilo, ele queria que eu pegasse, assim, mas ia ficar um negócio muito amplo você pegar o Brasil inteiro, porque você tinha os coronéis, Minas, Rio Grande do Sul, São Paulo. Sim, todo o país, né? O Pernambuco tem não sei quantos coronéis, o Ceará tem um Patricício, não sei quantos também. Quer dizer, então era um negócio que ficava muito difícil você trabalhar nessa perspectiva, assim, numa perspectiva brasileira. Quer dizer, eu centrei mais porque Goiás, inclusive, tinha pouco estudo. Quer dizer, assim, quando eu comecei a trabalhar com a questão de Goiás, o Palacinho estava trabalhando, a Dalísia estava trabalhando, quer dizer, ou seja, praticamente não tinha nenhum trabalho sobre a República de Goiás. Tinha, vamos dizer, os trabalhos quase todos terminavam com o Império. Quer dizer, então eu fiz questão de... E como não tinha, eu fiz um pouco do trabalho do historiador, porque, na verdade, a minha era uma análise política que eu queria. Não era questão de fazer historiografia de Goiás. Sim. Era mais análise política. E aí você termina caracterizando, e aí você tem, a partir do início da República, né, 1905, por aí, a política dos estados, né, do Campos Salles. O Campos Salles estabelece uma política do Estado, ele precisava de apoio político e reforça a aliança com os estados para as situações estaduais estarem presentes no Congresso, dando apoio a ele, Congresso, Senado e Câmara, dando apoio a ele. E com isso, os estados também fazem um pacto com os municípios, com os coronéis municipais, para que eles também dê apoio à política estadual. Para a manutenção do poder. Manutenção das oligarquias, do coronelismo, do poder. Então você tem uma grande organização política nacional, quer dizer, São Paulo e Minas dirigindo o país, de certa forma, né? Até 30, a chamada política do café com leite praticamente domina o Brasil, né? E numa aliança com os estados, com as oligarquias estaduais, que é reforçando o apoio político. É tanto que você tem, seja com o Bulhões, seja com o Caiado, os 4 deputados estaduais e os 3 senadores praticamente são da família deles, quer dizer, são dos Bulhões e agregado dos Bulhões, são do Caiado de Castro e agregado deles. Praticamente você não tem ninguém de fora, vamos dizer, de coisa. Praticamente eles dominam a política, né? A política no nível estadual, federal. Quer dizer, a estadual, local, é diversa, vamos dizer, tem os apoios e tal, né? Vamos dar um salto agora, chegar em 1930, a ruptura, né, a Revolução de 30, o golpe, usem a terminologia que quiser. Foi um golpe. É o golpe mesmo, né? Que vai caracterizar uma mudança. De Getúlio Vargas em nível nacional, e aqui Pedro Ludovico, que logo depois trouxe, né, construiu Goiânia. E essa ruptura, veio um novo coronelismo com Pedro Ludovico ou é exagerado? Bom, de certa forma há uma diferença, quer dizer, o Pedro, porque como você tem, por exemplo, com os Bulhões e com o Caiado, praticamente a família se agrega. Quer dizer, o Pedro Ludovico era ele, o grande coronel, né, o grande chefe político, né? E ficou até depois, com a 68, 69, quando ele foi cassado, era ele
o dono da política de Goiás. Mas ele, a característica diferente é que ele não tinha a mesma postura coronelista da família. Quer dizer, o único, vamos dizer, da família dele que vai sucedê-lo é o Mauro Borges, já em 60. Né? Quer dizer, você tem... O sogro dele era senador ligado aos Caiados, que rompe. Quando ele começa a fazer política, o sogro dele termina saindo e vai para a oposição, né? E alguns cunhados e tal, vamos dizer lá de Rio Verde, o pessoal de Rio Verde, que fica mais assim, mas ele é que é o grande líder, né? Agora, e com Goiânia ele cresce, porque Goiás, vamos dizer assim, era uma dificuldade muito grande, né? Sim. A cidade de Goiás isolada, e Goiânia significa uma abertura para um novo, né? Agora, professor, para encerrar o bloco, uma pergunta, tem até um artigo seu recente no livro sobre 90 anos de Goiânia, né? Sobre Goiânia e a higienização. Você coloca que o Pedro Ludovico argumentava que a cidade de Goiás tinha até problemas sanitários, etc., escamoteando a questão política. Na sua opinião, construir Goiânia foi uma questão política ou urbanística mesmo? Uma questão política, porque a reação dele contra, vamos dizer assim, contra Goiás, né, a cidade de Goiás, está muito ligado à questão política. A construção da cidade vai ser uma armação política, ele vai se organizar politicamente e criar base para o domínio que ele estabelece com o PSD, que vai ser o grande partido. Quer dizer, bom, você tem um partido até 37, ou até 45, né? E depois vai começando a surgir a UDN, o PSD e tal, que depois de 45 são os partidos mais significativos da política brasileira, né? Vamos falar sobre esse período, depois do intervalo a gente fala da redemocratização pós-Estado Novo. Tudo bem. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e um cemitério. No fim, o apelo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! A política de Goiás, em suas diversas fases, desde a proclamação da República, é o tema desta edição do TBC Memória, com o professor e doutor em Ciência Política, Francisco Itami Campos. Professor, no bloco passado nós paramos no fim do Estado Novo, no fim do getulismo. E como é que foi o processo de redemocratização do país e mais especificamente aqui em Goiás? Como é que as forças políticas se reordenaram? É interessante você até pensar hoje na radicalização que existe, pensar lá, porque, veja bem, era uma ditadura. Quer dizer, bom, aí tem a guerra de 45, que acaba em 45, com toda aquela questão. Mas, já no início de 45, o Getúlio começa a programar um processo eleitoral. E aí vai surgir uns partidos que estavam se organizando, a UDN contra o Getúlio, né, que, vamos dizer assim, já está se formando há algum tempo atrás, né? Quer dizer, contra o Getúlio e aqui contra o Pedro Ludovico, e o PSD e o PTB, que o Getúlio está estruturando também. Quer dizer, então você tem uma ruptura política, quer dizer, se você tem uma ruptura política que vai caminhando no sentido de agregação de força. É tanto que o Getúlio é deposto em outubro de 45, né? Mas ele é candidato a senador. Mas aqui em Goiás, o Pedro Ludovico continuou sendo um homem forte? Sim, o Pedro Ludovico continua sendo, o partido dele continua sendo o partido forte. Inclusive, assim, pegando um pouco aquele gancho que você falou do artigo sobre a questão da medicina, higienização de Goiânia. O Pedro Ludovico, durante o governo dele, durante a questão de Goiânia e tal, ele ia
Ele era que nomeava os prefeitos, quer dizer, os interventores municipais. Então ele chegava numa cidade e quem ele procurava primeiro? O médico. Então, se o médico topasse, o médico ia ser interventor na cidade. Quer dizer, com isso, você tem... Isso o Pedro do Vico, é bom lembrar, era médico, né? Era médico, e isso, por exemplo, faz parte do higienismo, a questão, quer dizer, porque era a questão da higiene, foi o grande eixo da mudança de Goiânia, a questão de higiene. Então, ele, como médico, ele chamava como médico. E você tem muitos médicos na política. Veja bem, a primeira legislatura da Assembleia Legislativa, de 47, tem 1/3 é de médico. São 11 médicos em 31 deputado estadual. Então você tem um processo de ruptura, mas que há uma acomodação. Né? Quem mandava continuou mandando, mesmo sendo um processo democrático. Um processo democrático. Quer dizer, o PSD continua sendo o partido mais significativo de Goiás, embora o primeiro governador, depois de 30, eleito em 47, seja da UDN, Coimbra Bueno. E logo após o governador Coimbra Bueno, leu o juramento constitucional sendo aplaudidíssimo ao terminar. No Palácio do Governo, procede-se a transmissão do cargo. O novo governador é ovacionadíssimo. Mas o Coimbra Bueno é eleito governador, a composição da Assembleia Legislativa é majoritariamente do PSD e ele não tem apoio nenhum. A última mensagem que o Coimbra Bueno manda para a Assembleia é de amargor, às vezes você sente a amargura dele porque ele não conseguiu fazer praticamente nada. Agora, tira uma dúvida, o Coimbra Bueno foi um nome forte, os irmãos Coimbra Bueno na Constituição de Goiânia. Ele foi aliado do Pedro do Vico antes? Ele era, claro, o Pedro do Vico, aliás, tem um livro do irmão do Pedro do Vico, colocando os construtores de Goiânia, que são o Abelardo e o Jerônimo, os dois construíram Goiânia, né? Os dois irmãos do Coimbra Bueno, que construíram Goiânia, então eles foram muito significativos. Aí ele voltou para o Rio de Janeiro depois e a UDN conseguiu buscá-lo, assim, conseguiu apoio, e ele veio e se candidatou para governador do estado e foi eleito em 47. Você tem o PSD governando, em 50 o Pedro do Vico é eleito, depois o Júcalo do Vico, né, depois o Feliciano, que ficou um mandato tampão, né, de 2 anos, e o Mauro Borges em 60. E no período da ditadura, ainda assim existia política e efervescência, como era essa disputa política? Você tem o PSD consolidado aqui, né? Mas, vamos dizer assim, o controle político foi cada vez mais, e as denúncias. Quer dizer, por que o Mauro Borges foi cassado? Por causa das denúncias, porque ele era aliado com o planejamento e a questão dos poceiros, ele terminou compondo, fazendo uma composição política mais à esquerda, né? E isso foi motivo de um trabalho consistente de intervenção e tal, que terminou acontecendo com a queda do Mauro Borges. Né? Mas o Mauro Borges não apoiou o golpe contra o Jango? Apoiou. O Mauro Borges, inclusive, ele esteve presente. E o Mauro Borges, ele era militar e foi, não sei como o termo melhor, mas ele foi agregado, ele foi assim, auxiliar do Castelo Branco, foi auxiliar dos generais. Quer dizer, então ele teve presente na escolha do Castelo Branco, no Rio de Janeiro, quando os militares se reuniram e escolheram o Castelo Branco para ser presidente da República, né? O Mauro Borges estava presente nesse período, quer dizer, ele aí começou a articular e tal, mas as denúncias fizeram com que houvesse intervenção em Goiás. A ditadura foi acabando aos poucos. Eu particularmente considero 85/88 como o fim da ditadura, na eleição indireta de Tancredo e a Constituição. Nesse período, como é que foi o reordenamento das forças aqui? Pois é, com a crise econômica,
os militares perderam espaço, né? Explosão de taxa de juros afasta o consumidor da compra à prestação. Custo de vida em São Paulo chega a 11,11% na primeira semana de janeiro. O Geisel e o Golbery, vamos dizer, sentem que os militares estão sendo manipulados. Então, eles programam o fim do regime militar. Figueiredo foi eleito presidente da República para ser o último militar presidente da República. Então, os militares começam a perder força antes. A arena começa a se desgastar antes, aí tem a arena 1, a arena 2, quer dizer, então começa, vamos dizer assim, uma diversidade de políticas, né? E aquela centralização que existia em termos de poder, né? vai sendo minada, né? Quer dizer, vai sendo minada, e daí por isso é que logo, né, acho que em 79, 80, volta a criação dos partidos. É o pluripartidarismo. Pluripartidarismo. Né? Pois é, e quem chegou forte aqui nesse período foi o MDB com o Iris Rezende? Como é que foi? Foi o MDB com o Iris Rezende. Com a anistia, o Iris Rezende volta e voltam uma série de políticos que tinham sido cassados, né? Então você tem o Iris, que era prefeito quando foi cassado, ele volta atuando e tal, e politicamente, quer dizer, pelo PMDB, né, que é o MDB volta para o PMDB, e governa Goiás durante um bom período. Tempo. Agora, um episódio marcante no período da redemocratização foi a campanha pelas diretas já. E aqui em Goiânia, né, nós tivemos um comício monstro, inclusive com cobertura nossa aqui da TV Brasil Central. Que o povo goiano também quer votar para presidente da República. Eleições diretas para que o brasileiro possa ter a honra, os riscos e a responsabilidade de escolher com seu voto o futuro presidente da República. Aquilo ali, aquele ato, engrandeceu Goiás na política nacional ou não pesou muito? É significativo, vamos dizer assim, você ter praticamente em Goiás essa política. Inclusive assim, porque você vê, Goiás vai ter talvez assim o maior número de secretários e de participação política na política nacional, vai ser nesse período, né? Você tem o Iris, quantos ministros você tem de Goiás? Quer dizer, quantos ministros tem no governo do Lula agora? Né? Tinha antes, né? Ou nos governos? Praticamente nenhum. Quer dizer, vamos dizer, Goiás praticamente não tem uma presença, e está uma presença marcante. Inclusive assim, Caiado foi candidato a presidente da República, então você tem uma mudança que parece que não teve continuidade, não. A obra do professor Itami é muito extensa, ele não fala só de política, fala de meio ambiente, fala de futebol e está preparando um livro. Rapidamente, conta um pouco o seu trabalho acadêmico. Por exemplo, futebol, a gente pensa, ciência política não vai mexer com futebol. E conta o segredo, qual que é seu time também? Pois é. Bom, eu torço pelo Atlético, né, como campineiro. Mas assim, você tem o que é que aconteceu, por exemplo, com a Copa em 13? Foi o futebol, houve uma reação no Brasil, e o futebol foi um dos meios de articulação política, né? Quer dizer, junho de 13, aliás, o livro que eu estou querendo publicar. Já tem nome o livro? Tem Brasil, Crise e Contraste, Política e Contradições, quer dizer, esse período pós-10. Você tem uma questão assim, bem acentuada, que é a reação do povo contra a forma como estava sendo gasto recursos em 14 para a Copa do Mundo. Uhum. Né? Daí, em junho de 13, tem um movimento que tem continuidade e que termina gerando esse quadro de radicalização que nós vivemos. Muita gente que se diz apolítico, que não é da política, que na verdade está na política, diz que é a solução.
Existe solução para uma democracia sem os políticos? Não tem jeito, você tem, quer dizer, a democracia ela é exatamente esse conjunto de interesses, quer dizer, é essa diversidade que vai marcar o processo democrático, quer dizer, você tem, vamos dizer, esse jogo é fundamental, o jogo de interesse é diferente, quer dizer assim. E agora, uma coisa que preocupa a gente é que a questão pública, quer dizer, o bem público, ele é secundário porque você tem os interesses particulares, termina predominando, quer dizer assim, a questão pública, ela termina se tornando secundária. Isso é problema, né? Esse é o problema e depois daí vai gerando até corrupção, problemas dessa natureza, porque o centro devia ser a questão pública, o interesse público, né? A gestão pública. E não é. Perfeitamente. Fechou com chave de ouro. Professor, muito obrigado pela sua participação e vamos estar presente no lançamento do seu próximo livro, com certeza. Se Deus quiser. Vamos lá. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.